Boa noite, pessoal. Meu nome é Renato Gouveia, eu sou diretor técnico da Catálisis. Eu já trabalho há mais de 20 anos com as mais diversas técnicas analíticas, principalmente controle de processos. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a cromatografia gasosa. Eu vou deixar aqui o meu contato, tá aqui meu e-mail para vocês e meu telefone. E, por favor, fiquem à vontade para conversar comigo a hora que vocês quiserem. Se vocês quiserem contato, é só entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Tá bom? Dito isso, vamos conversar um pouquinho sobre o conceito histórico da cromatografia, da onde vem o termo cromatografia. Cromatografia vem do grego, da palavra croma, que significa cor, e grafia, que significa escrita. O primeiro experimento que a gente conhece sobre cromatografia foi feito pelo botânico russo Tissuet, em 1903, em que ele fez uma coluna preenchida com carbonato de cálcio. Ele fez um extrato de plantas em éter de petróleo. E quando ele colocou esse material dentro dessa coluna, o que aconteceu? Ele conseguiu uma separação de pigmentos de várias cores. Então, por isso, a origem do termo cromatografia. Hoje, o que é, na verdade, a cromatografia? É uma separação físico-química baseada na migração diferencial dos componentes de uma mistura que ocorre em diferentes interações entre duas fases immiscíveis, onde a fase móvel é um gás inerte, que a gente chama de gás de arraste, e a fase estacionária é o revestimento interno de uma coluna. Esse revestimento ele pode ser sólido ou líquido. Quando nós falamos em cromatografia gasosa, nós temos que ter algumas propriedades dos compostos que são analisados por GC. Quais são as propriedades deles? São gases, líquidos voláteis, sólidos voláteis, substâncias com peso molecular de 2 a 12 vezes 10 a segunda e compostos iônicos. Esses compostos iônicos só podem ser analisados se for possível preparar derivados voláteis ou mais voláteis. Sempre nesse caso. Aqui nós temos um diagrama de bloco de um cromatógrafo a gás. O que nós temos hoje? Os gases, nós vamos falar disso um pouquinho mais tarde. Esses três que são importantíssimos, injetores, colunas e detetores. Sendo que esses três têm que ter o controle de temperatura. Eles podem ser passíveis de programação de temperatura. Dentro desse cromatógrafo tem toda a parte eletrônica que é responsável pela saída do sinal. Essa saída do sinal é responsável por uma análise qualitativa, quantitativa ou ambas. Um diagrama aqui básico do cromatógrafo gasoso, tá, pessoal? Vamos lá, nós temos aqui os reguladores, os gases, né, os reguladores, os filtros ou traps, o equipamento, a seringa, onde nós vamos injetar a amostra, só que essa seringa hoje, nós vamos falar dentro de injetores, praticamente não se faz muita injeção manual atualmente, o injetor, a coluna que fica dentro de um forno e os detectores. Todos esses dados são convertidos em sinais digitais e vão para um software que é responsável pelo controle do equipamento e cálculos. Esse é um cromatógrafo de exemplo, aqui no caso com um injetor automático. Aqui tem um injetor, dentro desse compartimento que é o forno tem a coluna. Aqui normalmente também tem um outro detetor. Nesse caso, o detetor é aqui, ó, que é um detetor seletivo de massas, certo? E o computador e impressora. Pessoal, esse aqui é um cromatograma típico. Nós utilizamos cromatografia gasosa para aqueles que não estão familiarizados. Nesse caso aqui, no exemplo, é um detetor de ionização por chama. Ok? Então, vamos lá. Qual que é o básico da operação do GC? Nós temos aqui o injetor, que tem um controle de temperatura, nesse caso está a 250 graus. Nós temos aqui o cilindro do gás de arraste. Temos aqui uma pressão de 25 psi. A coluna dentro de um forno, sendo que essa coluna que está dentro do forno está programada com uma temperatura que vai de 50 até 200 graus.
E temos aqui um detetor, nesse caso aqui é o TCD, de condutividade térmica, a uma temperatura de 300 graus. O que acontece, pessoal? É sempre indicado que nós trabalhamos o quê? Com a temperatura do detetor 20 graus acima da maior temperatura programada no seu forno. Por que isso? Para não haver contaminação do seu detetor. Então, esse aqui vai ser o básico, pessoal. Nós vamos começar o processo, tá? Temperatura do forno aqui está 50 graus e nós vamos iniciar uma injeção. Seringa é colocada no injetor, o líquido da amostra é injetado, é gerado um vapor, por isso que a pressão aqui aumenta um pouco, o sistema vai regularizar isso daqui automaticamente. Temperatura do forno a 50 graus. O que acontece? Toda a mistura vai passar pela coluna. Chegou aqui na cabeça da coluna o forno a 50 graus. O solvente, pessoal, é o primeiro a eluir. Geralmente ele não interage com a coluna. E o que acontece? É o primeiro a eluir. Vai chegar lá no detetor a 50 graus. Primeiro pico é detectado. Vamos lá. Começa a acontecer o seguinte, a temperatura do forno aumenta para 75 graus. Começam a ocorrer algumas interações aqui, baseadas em quê? Em ponto de ebulição, em peso molecular e solubilidade na fase líquida. Então, o que acontece? Começa a acontecer alguns choques efetivos ou equilíbrios aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que é o tal do prato teórico. O que acontece, pessoal, nesse caso? Acontece o seguinte. Você tem lá o seu composto baseado naquelas propriedades, ponto de ebulição, peso molecular e solubilidade. O que acontece? Ele vai correr um equilíbrio entre ele está na fase estacionária, interage com a fase... Desculpa, pessoal. Ele está na fase móvel, interage com a fase estacionária e volta para a fase móvel. Cada interação dessa é considerada um prato teórico. Pessoal, quando a gente fala de o número de pratos teóricos de 10 mil, o que acontece? Aconteceram 10 mil interações. Fase móvel, fase estacionária, fase móvel, fase estacionária, 10 mil interações dessas. Então, continuando. Aí o forno vai para 100 graus. Já foi detectado o pico do solvente e chega o primeiro pico. Aí acontece o seguinte, a temperatura do forno começa a subir gradativamente para 125 graus. O segundo pico chega no detetor, ele é detectado, mais um sinal. Aí o forno vai para 175 graus. Terceiro pico, chegou a 200 graus, o terceiro pico é detectado. Esse é o princípio da cromatografia gasosa. Um outro exemplo interessante aqui é a seletividade baseado no tipo de detector. Aqui nós temos dois exemplos em que as respostas são diferentes. Um é o micro-ECD, é o captura de elétrons, em que o composto lindano, que tem deficiência em elétrons, tem uma resposta maior. E no caso do FID, o hidrocarboneto tem uma resposta muito maior do que a espécie deficiente de elétrons. Essa é uma diferença que lá na frente nós vamos estudar. Que o mais importante, quando nós vamos definir que tipo de cromatógrafo nós vamos utilizar, nós temos que conhecer muito bem a nossa amostra para a gente definir quais são os parâmetros que nós vamos ter para trabalhar com esse cromatógrafo. Quais são as considerações mais importantes na cromatografia gasosa? Pessoal, quando a gente fala de cromatografia, não só gasosa, em geral, é considerar o quê? A gente tem que conhecer o tipo de amostra. Este é o fator determinante para a gente saber qual vai ser a configuração do teu instrumento. Qual seria esses fatores? A gente sabe o tipo de amostra, conhece bem a amostra, então nós vamos saber qual é o tipo de gás de arraste que nós vamos utilizar, o tipo de injetor, o tipo de coluna, qual o detetor e o tipo de sistema de aquisição de dados. Ah, mas por que isso? Porque se a gente estiver utilizando um detetor FID, um sistema de aquisição de dados comum, não tem problema nenhum, nós vamos trabalhar com ele normalmente. E se nós estivermos trabalhando com um detetor seletivo de massas? Nós vamos ter que usar um outro tipo de software. Gases, pessoal.
Quais são os gases que nós utilizamos na cromatografia gasosa? Nós utilizamos nitrogênio, hidrogênio, ar sintético e o hélio. Todos esses gases têm que ter uma pureza elevada, de 99,995%. Sendo que os gases nitrogênio, hidrogênio e hélio são utilizados como gás de arraste. E no caso do ar sintético, ele é só utilizado como combustível nos detectores de ionização por chama. A influência do gás de arraste é importante na resolução? Muito importante. O que é resolução? É como você separa esses picos. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. A separação do pico é muito importante e alguns fatores são determinantes, principalmente na indústria farmacêutica. Então, isso influencia? Influencia. Então, a gente sabendo qual é a amostra, nós vamos ter que saber qual é o melhor gás de arraste que nós vamos trabalhar. Um exemplo clássico aqui, ó. A gente está usando na mesma condição, mesma coluna, tá ok? Nitrogênio, você só tem um pico. Quando nós estamos utilizando o hélio aqui no caso, a resolução vai para 1,17. E no caso do hidrogênio, na mesma condição, a resolução é maior, é de 1,37. E isso não quer dizer que o hidrogênio é melhor que o hélio, ou o hélio é melhor que o hidrogênio ou o nitrogênio. Isso vai depender da sua amostra. Ela vai se comportar melhor ou pior dependendo das suas propriedades físico-químicas. Então tem que ser isso levado em consideração também. Esse aqui é um exemplo. Da mesma amostra, com hidrogênio, você tem os dois picos num tempo de retenção menor, próximo de 8 minutos. No caso do hélio, nós temos os dois picos separados em um tempo maior, próximo dos 10 minutos. E no caso do nitrogênio, o que vai acontecer aqui? Está quase perto de 13 minutos e é um único pico, ele não consegue separar. Pessoal, isso é muito importante. Eu já vi casos em que a pessoa troca o gás, erra o tipo de gás, e o que acontece? Ele não vai conseguir a resolução que ele necessita na metodologia dele. Injetores, pessoal. Sempre o fator determinante, o que é? Tipo de amostra. O fator determinante que vai definir que tipo de detector que eu vou usar vai ser o tipo de amostra, porque existem uma variedade muito grande. Existem os capilares, splitless, que é um dos mais utilizados hoje. Eu vou falar com um pouquinho mais de propriedade em cima desses injetores. Os empacotados, on-column, PTV, válvulas, e hoje algumas empresas já fornecem os multimodes, que englobam quase todos eles num único tipo. Pessoal, esse aqui é um corte que eu tenho do detetor capilar, no splitless. Esse aqui é um exemplo de um equipamento da Agile, eles devem mudar de acordo com o fabricante, mas não muito. A propriedade deles são quase idênticas. Então nós temos lá o septo, que é responsável pela vedação da pressurização do sistema, para a gente não ter perda do gás na hora que nós inserimos a amostra. O O-ring, que também é um anel de vedação, para não perder alguma parte da amostra. Temos aqui o bloco aquecido. O liner, que é esse tubo de vidro. E a coluna. Como funciona uma injeção no modo split? Vamos lá, pessoal. Essa é a base. Nós vamos ter aqui 3 válvulas, que é a de proporcional válvula 1 de controle de fluxo, a proporcional válvula 2, que é a de split, e nós temos a purga do septo. Pessoal, aqui nós vamos ter um conceito muito importante que eu vou parar um pouquinho. Temos aqui um anel de vedação que veda a entrada da coluna e do liner, e aqui, pessoal, é o O-ring, e essa parte vermelha, o septo. Então vamos lá, nós vamos abrir e ligar o nosso equipamento, os gases vão começar a fluir. Vamos começar aqui, que é uma condição ideal, tá? Ele está dizendo que o fluxo total, o sensor do fluxo total é de 205 ml por minuto, por uma pressão de 10 psi. A purga do septo, nesse exemplo, ela é fixa, em 3 ml por minuto. Os equipamentos mais novos, você já consegue variar essa purga do septo. Tá ok? Então vamos lá. Temos aqui ainda no split 200 ml por minuto, que é na válvula proporcional,
e o fluxo da coluna em 2 ml por minuto. Por que isso é importante? Pessoal, a gente fala de qualificação, às vezes as pessoas falam, na qualificação. Tudo que a gente faz na cromatografia gasosa é em função, tudo em função dessas válvulas, é calculado, você insere dados, eles têm que estar o mais precisos possível. Vocês vão ver a importância disso, de quão preciso tem que estar isso quando nós trabalhamos com cromatografia gasosa. Então vamos lá, o modo split. Para quem sabe o que significa split, significa o seguinte. Aqui o split é 1:100. 1:100 significa, se eu injetar 1 microlitro, eu vou dividir esse 1 microlitro em 100 partes, 99 partes vão ser jogadas de novo para a atmosfera e só uma parte vai para a coluna e vai chegar a ser detectada. Para isso, essas válvulas têm que estar muito bem reguladas para fazer em função de fluxo. O que vai acontecer? Está lá os 205 ml por minuto, uma pressão de 10 psi, fluxo constante aqui, 3 ml por minuto. Fluxo do split vent, 200 ml por minuto. O fluxo da coluna, 2 ml por minuto. Aqui você tem um fluxo total de 205. O que significa esse 205? É a soma 3 ml por minuto, 2 ml por minuto da coluna, com 200 ml por minuto da válvula de split. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a injeção, processo de injeção. O líquido entra no injetor, é injetado, vai gerar um vapor, esse volume de vapor que é da sua amostra. E esse volume de vapor total gerado vai ser dividido em duas partes. Uma parte vai sair pela válvula do split e uma parte vai entrar. Pessoal, aqui tem uma parte muito importante. Isso aqui, ó, é o liner. O que é importante aqui? Nós temos que levar em consideração uma coisa que às vezes as pessoas não discutem muito, mas é muito importante. Isso não vale só para injeções capilares, vale para todas as injeções que você faz em cromatografia gasosa. O que é muito importante, o volume de vapor gerado, ele nunca pode exceder o volume do seu liner. Por quê? Porque nós vamos perder parte do material para a purga do septo e essa perda, ela não é constante. Então nós vamos ter problemas de reprodutibilidade nas nossas injeções. Já vi isso muito acontecer, não é considerado e o pessoal... Por que isso? Porque nós temos uma gama muito grande de liners com volumes diferentes. 870, 900 microlitros, 250 microlitros, 140 microlitros. E por que isso, pessoal? Por causa disso aqui, ó. Que é muito importante. Nós temos esse parâmetro aqui, ó, que é uma calculadora do volume de vapor gerado. Muitas pessoas não consideram isso, mas algumas pessoas aqui já devem ter encontrado um problema parecido. O que acontece? Nós temos aqui, cada fabricante tem um, esse exemplo que eu estou utilizando é um da Agilent, tá? Nós temos aí vários solventes, eu vou pegar o mais crítico de todos, que é a água. Se você tiver alguma contaminação com água, ele tem os dados de ponto de ebulição, densidade, peso molecular. Os vários tipos de liner que você tem no mercado. Eu vou pegar o liner que tem o maior volume, que é esse aqui, ó, com 990 microlitros. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de como funciona. 1 microlitro. A temperatura de entrada, vamos colocar aqui 250. E a pressão de entrada, eu vou dar o exemplo que nós estamos trabalhando lá. 10 psi. Opa, 10 psi. Pessoal, tá vendo que ficou uma linha vermelha aqui? Ele gerou um volume de vapor de 1.414 microlitros. Ele está na capacidade de 142% da capacidade do liner. O que vai acontecer aqui?
Eu já vi alguns métodos no mercado em que você pega análises que tem contaminantes como água, ou até água como solvente, que o RSD é 20%, 25%, 15%, sendo que quando nós aprovamos o equipamento numa qualificação, é 1%. Por quê? Porque isso aqui não está sendo respeitado. Pessoal, qual que é a importância disso? Às vezes nós estamos trabalhando com cromatografia gasosa e acontece a seguinte situação. Ah, minha resposta está muito baixa. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou injetar 2 microlitros. Aí eu venho aqui e injeto mais. Vai dobrar essa capacidade. Vai estar fora, pessoal. Isso vai acontecer com qualquer tipo de solvente. Então é muito interessante que vocês levem isso em consideração. Porque nem sempre você pode injetar. Eu já peguei situações em que a pessoa injeta 3 microlitros, 4 microlitros, e até quiseram testar comigo uma vez, numa qualificação, a capacidade total da seringa, que é 10 microlitros. E foi difícil explicar para as pessoas para entenderem isso. Não pode, não dá para usar, depende da situação. Pode ser até que a gente consiga, mas a gente vai ter que mudar vários fatores. Quais são os fatores? Pressão, a pressão de entrada, é um exemplo. Diminuir o volume de injeção. E aí nós conseguimos trabalhar. Fora isso, pessoal, nós temos que levar em consideração esses parâmetros de volume de injeção, temperatura, pressão e a propriedade do solvente que você está utilizando. Qual vai ser o sintoma se a gente não respeitar isso? A gente perde a reprodutibilidade das nossas injeções. Porque a purga do septo ela nunca vai ser constante. Ela sempre vai ter uma diferença. Pessoal, isso aqui é muito, mas muito importante para a gente aplicar na cromatografia gasosa. E às vezes eu vejo que as pessoas não levam isso muito em consideração. Mas continua sendo muito, 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 muito importante. Ok? Então vamos lá. Então, parte da sua amostra vai ser eliminada através do fluxo pela saída do vente e uma parte está indo lá para a sua coluna. Aí a parte que foi para a coluna, que vai ser analisada, que vai ser uma parte daquelas 100 que nós dividimos, e o restante dos 99 vai ser eliminado pela saída da split vent. Foi para a coluna, voltou para a situação normal, fim da análise. Agora eu vou falar de um outro modo que o pessoal utiliza muito, que é o modo splitless. Como funciona esse modo splitless? O modo splitless é o oposto do modo split. No split a gente tem uma divisão. Se eu injetar 1 microlitro, todo esse 1 microlitro vai ser detectado, vai para dentro da coluna e vai chegar lá no detector. Então, o que acontece? A base de um injetor splitless é o mesmo do split. Então, nós vamos colocar aquela situação e ele vai dar esse aqui, o not ready. O que é o not ready? Ele tem que fechar uma das válvulas, senão ele vai perder parte da amostra lá no split. Então, nós acionamos lá o botão Prep Run, ou em alguns casos isso é automático hoje. Você só diz que é uma injeção splitless e o equipamento faz isso para você. O que vai acontecer? Ele vai fechar essa válvula aqui, pessoal. Fechou essa válvula, a situação qual que é? Ele vai ficar ok para injeção. Então não vai ter mais a partilha da amostra. E o que tem que prestar mais atenção também aqui, nesse caso, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Tem que respeitar lá o volume de vapor gerado. Senão nós vamos ter problema lá na frente. Principalmente de reprodução. Isso vale de reprodutibilidade. Isso vale para todos os injetores, tá? Tem que ser calculado. Tem que ser calculado.
Pessoal, vamos agora falar como que funciona uma injeção no modo splitless. A base dessa injeção, como funciona o cromatógrafo, é que ele vai estar sempre no modo split. O que vai acontecer? Quando nós adicionarmos o modo splitless, onde não vai haver a separação dessa amostra, o que vai acontecer? Se eu injetar 1 microlitro, esse 1 microlitro ele vai para dentro da coluna e vai ser detectado 1 microlitro. É uma injeção num volume gigantesco. Só que a base do cromatógrafo é o quê? O modo splitless. Então, o que vai acontecer? Quando eu iniciar uma corrida nesse modo, ele vai dizer que ele não está ok. Aí nós vamos fazer o acionamento ou do prep run, ou, em muitos casos hoje, isso é automático. Você diz isso, ele vai dar um tempo, entrar na condição normal para splitless e vai começar a trabalhar. O que vai acontecer? Acionei lá, ou acionou automaticamente, essa válvula de purga ela vai ser fechada. Fechou essa válvula de purga, o que vai acontecer? Fechada, vamos injetar a amostra, vai gerar o vapor. Pessoal, nunca se esqueça, vamos respeitar sempre, válvula fechada, não vai ter partilha e o volume do liner tem que ser respeitado. Isso é muito importante, eu volto a frisar, eu vejo muitos erros acontecerem aqui em função daquilo que eu estava falando para vocês lá na frente. Então, o que vai acontecer? Está fechado aqui, não vai ter o fluxo do vapor de amostra correndo por aqui. Então, o que acontece depois disso? Todo o material vai ser injetado. Todo o material vai para a coluna e vai para o detetor. Depois que terminou a corrida, o que vai acontecer? Ele vai voltar ao modo normal, automaticamente. Voltou ao modo normal, foi detectado, acabou. Vamos lá, pessoal, colunas. Nós temos vários tipos de coluna. De metal, de cobre, aço inox, níquel. De vidro nós temos pirex e sílica fundida. As fases estacionárias, existem as fases sólidas, que são adsorventes para análise de gases orgânicos e voláteis. Fase líquida, partição, aderidas a um suporte ou à parede da coluna. Nós vamos encontrar isso muito em colunas capilares, que são colunas de vidro revestido com polimida, para dar aquela flexibilidade, para não ficar quebradiça. Então, aqui são exemplos de colunas, tá? E essa aqui é capilar, é o que a gente vai mais usar atualmente. Ainda o pessoal usa essas colunas empacotadas, mas a gente tem dificuldade até de comprar essas colunas hoje. O que nós temos que levar em consideração quando nós selecionamos uma coluna? Várias coisas. Primeiro, a eficiência, que é a habilidade da coluna em produzir picos definidos, tá? Resolução, a habilidade de uma coluna separar dois picos em outros, nós conversamos muito sobre isso. E a seletividade, que é o quê? É isso que é responsável pela separação, em determinar diferenças químicas ou físicas entre os picos. Então, dependendo da seletividade, se for boa ou ruim, você consegue também separar esses picos. Se a gente conseguir trabalhar com essas 3 situações, da melhor maneira, melhor vai ser a nossa análise. Então, nós temos que trabalhar o máximo possível com essas. Então, aqui é um exemplo. De tudo isso, de seletividade, eficiência e resolução ruim, e aqui, boa. Mas, gente, fica muito melhor que isso. Aqui é só um exemplo, tá? Então, hoje nós temos as colunas empacotadas, tá? Para vocês terem uma ideia. E as capilares abertas. Essas que são as revestidas que eu falei para vocês. Pode ser aqui um sólido ou um líquido. Então, nós temos a cromatografia gás sólido, das colunas empacotadas. Pessoal, o pessoal usa muito pouco hoje, atualmente, esse tipo de coluna. 10% das aplicações que são conhecidas hoje são utilizadas da cromatografia gás sólido. Geralmente é o que é? Colunas empacotadas, o gás de arraste passa por aqui, geralmente uma peneira molecular ou um polímero poroso. Então nós temos aqui vários exemplos, a peneira molecular, alumina, sílica gel, carvão ativo e polímeros porosos. Pouca gente usa isso hoje, principalmente
Pessoal de indústria farmacêutica, não se usa isso. A cromatografia gás líquido, a GLC, pessoal, é a mais utilizada. 90% das aplicações hoje são em cromatografia gás líquido, tá? Então, suporte sólido ou fase estacionária líquida, essas que a gente mais usa hoje, representa cerca de 90% das aplicações. Então, o que acontece? Você tem a fase líquida revestida dentro do tubo, que são as colunas capilares, são as mais utilizadas hoje. Pessoal, nós estamos falando agora sobre detetores, tá? O que nós vamos trabalhar com detetores hoje? Pessoal, é muito importante levar em consideração, como eu sempre vou falar e vou falar novamente, é importantíssimo. Nós temos que conhecer o tipo de amostra que nós estamos trabalhando. Dependendo do tipo de amostra, nós vamos considerar o detetor que nós vamos utilizar. Eu vou falar de alguns tipos aqui, que é o detetor, o FID é o mais comum, detetor de chama ionizante, o detetor de condutividade térmica, o TCD, e o NPD, que é o detetor de nitrogênio e fósforo. Ambos são muito utilizados. TCD e FID, principalmente na indústria farmacêutica. NPD é mais utilizado com substâncias que possuem nitrogênio e fósforo na sua composição. Largamente utilizado na indústria de pesticidas. O FPD, que é o detetor fotométrico de chama, ele também é utilizado com filtros de nitrogênio e fósforo, largamente utilizado na indústria de pesticidas e alimentícias. O detetor de captura de elétrons, também utilizado com espécies deficientes de elétrons, certo? E o detetor seletivo de massas, o MSD. O pessoal sempre falou que o detetor seletivo de massas, ele vai substituir praticamente todos esses detetores. Eu ouço isso há 20 anos. Ainda existem muitas aplicações para os outros detetores, mas muita coisa você consegue fazer com detetor seletivo de massa. Porém, dependendo da amostra que você vai trabalhar e dependendo da aplicação que você vai utilizar, você precisa analisar o custo-benefício, porque o investimento hoje de um detetor seletivo de massas é caro. E tudo para manutenção, tudo que você vai fazer em relação a esse tipo de detetor tem um custo. Eu indico para vocês, vai ter uma palestra da Ingrid, assistam que ela é complementar, muito importante. Vão ter outras palestras aqui sobre a cromatografia que eu acho interessante para vocês, tá bom? Dito isso, pessoal, o que é coisa muito importante para a gente considerar sempre? Conhecer a amostra. A gente não tem assim uma norma básica, mas o quê? Conhecendo-se a amostra, você vai saber o tipo de investimento que você vai fazer, que tipo de análise, que tipo de equipamento você necessita. Isso é muito importante. Se vocês têm dúvida, consulte lá o pessoal de pré-venda, o seu vendedor técnico. Esse pessoal conhece, eles podem te ajudar. Então, qual é a principal característica de resposta dos detetores? Principalmente sensibilidade. O que é? É a resposta por quantidade de amostra. Inclinação de curva, resposta à quantidade. É a mínima quantidade da curva definida como nível detectável. O que é isso? É o limite mínimo ali, pessoal, para você fazer sua análise. Como que nós vamos trabalhar com isso? Você tem que determinar isso através do conhecimento da sua amostra. Isso é muito importante, eu estou repetindo isso sempre. Porque às vezes você tem uma determinada amostra e você tem uma aplicação já definida, você já trabalha com ela. Aí eu vou colocar a mesma amostra, uma outra amostra que eu não conheço. Será que esse detetor ele serve para isso? Então tem que fazer testes, tem que se trabalhar com isso. Seletividade. Pessoal, seletividade do detetor é a medida que uma categoria de compostos deve dar como resposta ao detector. Lembra lá na frente aquele exemplo que eu dei do captura de elétrons e do detetor FID em função do lindano e do C14? Para o hidrocarboneto, o FID ele era o ideal, ele era melhor. Enquanto que para o lindano, o captura de elétrons teve uma resposta muito maior. Isso vale para seletividade
e sensibilidade. E a faixa dinâmica, a faixa de concentração da amostra, qual o detetor pode fornecer a quantitativa exata. Sempre saber se quando você trabalha com todos aqueles fatores, injetor, detetor, coluna, se a resposta vai estar dentro daquele intervalo que você necessita. Por que isso, pessoal? Dependendo do tipo de produto que você tem no mercado, hoje você tem patentes diferentes. Às vezes você consegue ou não detectar um composto. Então você tem que procurar todas essas características dentro do seu equipamento que você escolheu, tá? Então temos aqui linearidade do detetor. Isso aqui é um trabalho que nós fazemos na qualificação também. Só que sempre lembrando, nós usamos uma amostra que no caso é ideal. Agora, dependendo da amostra que você for trabalhar, pode ou não ser ideal para você. Então, você tem que saber, por isso que você tem também outros detetores para você trabalhar. Tá ok? Tudo isso nós temos que considerar quando nós vamos fazer uma análise. Isso é muito importante na cromatografia gasosa. Então, aqui, ó, a faixa ideal para a quantificação é 70% da faixa dinâmica linear. Então, se despreza-se 15% de cada extremidade. Então, o melhor intervalo para vocês é esse aqui, ó. Tá ok? Quais são as características de um detetor ideal? Isso que a gente vai escolher em função da amostra. Resposta rápida, uma grande faixa de resposta linear, alta sensibilidade, estabilidade de operação, facilidade de uso, baixa manutenção e baixo custo. Lembra que eu falei? O pessoal sempre fala que o massas vai substituir. Mas a gente tem que entrar em... Quando a gente vai determinar uma análise, nós temos que ter uma consideração ideal de todos esses fatores. Senão não adianta. Às vezes você vai trocar tudo por um espectrômetro de massa, mas e os custos envolvidos nisso? É de fácil uso? Como é que é a manutenção? A sensibilidade é alta. Eu já vi casos em que o captura de elétrons tem uma sensibilidade maior até que o massas. Já aconteceu, já vi isso. Então, tudo isso são características que são fatores determinantes na nossa análise de cromatografia. Pessoal, isso aqui são alguns exemplos, tá? De análises. Aqui no caso é o THC, que está em moda hoje saber sobre os metabólitos do THC. Aqui no caso nós estamos utilizando um detetor FID, porém, quando a gente vai fazer uma determinação mais específica, principalmente de drogas de abuso, elas têm que ser confirmadas por um espectrômetro de massas, tá? Aqui é como se faz a análise de contaminação de álcool no sangue, quando o pessoal é pego dirigindo sob efeito do álcool, é feito através do headspace, em feed. A pessoa retira o sangue da pessoa, coloca um padrão de isopropanol e o que faz? Faz uma análise do sangue, aquece o sangue, a parte volátil vai para o cromatógrafo gasoso e é detectado pelo feed. E aqui um exemplo, pessoal, de pesticidas, tá? Apesar de você ter todos esses picos aqui, ó, ele também é feito num detetor seletivo de massa, tá? Então, olha a quantidade de picos que você analisa em pesticidas organoclorados. São só exemplos de cromatografia. E aqui, um exemplo de análise de bebidas, principalmente para você pegar alguns contaminantes, acetaldeídos, acetato de etila, que quando você consome essas bebidas, no outro dia você tem aquelas dores de cabeça, aquele mal-estar em função disso. Um outro exemplo de análise de cromatografia gasosa é contaminação, na verdade, abuso de drogas através da urina, tá? Aqui também, você tem lá algumas das drogas de abuso que o pessoal costuma utilizar, porém, toda vez que nós falamos de drogas de abuso, tem que ter uma confirmação
o detetor seletivo de massas. Pessoal, agradeço a todos vocês. Em alguns casos aí é uma passagem muito rápida, mas eu achei que algumas coisas que têm que ser muito bem consideradas na cromatografia gasosa. Eu fico à disposição de vocês no meu e-mail e no telefone. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Assistam as outras palestras, tem um pessoal muito bom, eu recomendo. E o que puder ajudar é só entrar em contato. Uma boa noite para vocês. Até mais.